Olá, estamos começando o Café Consciência e hoje o nosso convidado é o Dr. Jairo Monson de Souza Filho. E o tema em questão são os benefícios que o vinho agrega à saúde das pessoas. Seja muito bem-vindo ao Café Consciência, doutor. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Bom, então explica pra gente como se iniciaram essas pesquisas envolvendo o vinho e a saúde das pessoas. O que chamou a atenção das pessoas em geral e dos médicos, dos cientistas em particular, sobre os benefícios do vinho para a saúde foi o paradoxo francês. A gente sabe que consumir gorduras saturadas, fumar, ser sedentário, entre outras coisas, são fatores de risco para doença cardíaca, para ataque cardíaco e para morte súbita. E se a gente for ver, os franceses, a manteiga, o patê, o queijo é usual na culinária francesa. Os franceses são dos povos mais sedentários da Europa e, junto com os gregos, são os que mais fumam na Europa. Todos esses são fatores de risco para a doença cardíaca. E, no entanto, os franceses têm a metade dos problemas cardíacos do que os outros povos do mesmo nível socioeconômico e cultural. E morrem muito pouco por causa disso. Então, esse é o paradoxo francês. Como que os franceses, tendo mais fatores de risco para a doença cardiocirculatória, têm menos ataque cardíaco e morrem pouco por isso? Desde que o paradoxo francês veio a público, há um pouco mais de 20 anos atrás, não param de surgir explicações para o paradoxo francês. Mas a explicação mais consistente que surgiu até hoje é o chamado estudo dos 18 países, em que se viu o seguinte, que nos países em que o consumo per capita de vinho era maior, a mortalidade por causa cardiocirculatória era menor, e que nos países em que o consumo per capita de vinho era menor, a mortalidade por causa cardiocirculatória era maior. Então, a explicação mais consistente que se tem até hoje para o paradoxo francês é que o vinho talvez seja o diferencial nessa questão. E tem quais as linhas de pesquisa que tem mais expectativa de desenvolvimento no mundo? E aqui no Brasil tem alguma já que esteja mais avançada nesse sentido? Os primeiros estudos surgiram na área de cardiologia, por causa do paradoxo francês, que chamou a atenção sobre isso. Mas outros estudos mostraram que o vinho tinha um potencial de ação muito boa, metabólico. E provavelmente o primeiro remédio que vai vir para o mercado, baseado em pesquisas em cima do vinho, vai ser um remédio para diabetes, que deve estar chegando ao mercado nos próximos dias. E hoje existem muitos estudos na área de neurologia que são muito promissores e estão em fases adiantadas. E talvez venham medicamentos também nessa área dentro de pouco tempo. Bom, a área do senhor é a cardiologia. Então, o que o vinho tem a ver com esse ramo da medicina? O paradoxo francês já mostrou que as pessoas que tinham esse hábito tinham 40% a 60% menos problemas cardíacos, né? E hoje, inúmeros estudos, quando eu digo inúmeros, são dezenas de milhares de estudos, mostram que a mortalidade por todas as causas diminui em torno de 23%. As mortalidades pelas causas cardiovasculares diminuem em torno de 25%. Os AVCs, o derrame, tem dois tipos de AVC. O hemorrágico, que é mais ou menos 15 a 20% de todos os derrames, e os isquêmicos, que representam a grande maioria dos AVCs, que é em torno de 80 a 85% dos derrames. Pois as pessoas que têm o hábito regular de beber vinho moderadamente, junto com as refeições, têm 85% menos chance de desenvolver um AVC isquêmico. Bom, em que áreas do corpo o vinho pode ser mais benéfico para a saúde? E em que ramo da saúde ele ganha mais destaque? A cardiologia, a neurologia? No vinho existem cerca de 1.000 substâncias conhecidas. Dessas, seguramente mais de 600 delas já foram bem estudadas. E os efeitos que têm se encontrado na saúde do vinho se devem a duas ações deles que são muito marcantes. Ele é um potente antibiótico e tem uma ação antioxidante muito intensa. Para vocês terem uma ideia, a vitamina E é uma referência que a gente tem em medicina como um antioxidante.
O resveratrol, que é um dos componentes que existe em quantidade apreciável no vinho, ele tem uma potência antioxidante 10.000 vezes maior do que a vitamina E. Não é 10 vezes e não é 1.000 vezes, é 10.000 vezes maior do que a vitamina E. E hoje existe assim, praticamente uma centena de situações clínicas que estão relacionadas à ação dos radicais livres. Como o vinho ele é um potente antioxidante, ele age em todas essas doenças que são causadas por radicais livres. Ok, então, professor, a gente vai dar uma pausa agora. A gente vai para o intervalo e volta já. Até mais. E voltamos com o Café Consciência, que hoje recebe o doutor Jairo Monson de Souza Filho. E nós conversamos sobre os benefícios oriundos do vinho. Então, doutor, quais os componentes do vinho que dão a característica de ser benéfico à saúde? Existe alguma substância que pode ser tratada individualmente? O que torna o vinho uma bebida e um alimento diferente de todos os outros são os polifenóis. Os polifenóis eles só existem no reino vegetal e a função dos polifenóis no reino vegetal é a defesa das plantas. Então, para exercer essa função, ele se localiza quase que exclusivamente nas folhas, nas cascas e nas sementes dos vegetais. E a gente, para usufruir os benefícios dos polifenóis, como ele só existe no reino vegetal, temos que ingeri-lo. Mas vejam que folhas, sementes e cascas, normalmente a gente despreza. Folhas a gente come algumas, muitas vezes cozidas, o que inativa uma série de polifenóis. Então, poucos alimentos têm polifenóis em quantidades apreciáveis como o vinho. Alguns chás, mas não tanto quanto o vinho. E o grande responsável, o grande diferencial dele dos outros alimentos e das outras bebidas é a quantidade de polifenóis. Bom, e existe algum lugar no mundo que o vinho já seja tratado como um medicamento, como um remédio, ou ainda isso é fora de cogitação? Apesar do vinho ter muitas virtudes terapêuticas, prevenir muitas doenças, ele não é nem remédio, nem vacina, mas também não é veneno. E usado de maneira responsável por quem não tem a contraindicação ao seu consumo, está provado que ele agrega, assim, ao prazer de beber, vários benefícios para a saúde. Bom, e com o vinho, algumas doenças, como o senhor falou, elas podem ser prevenidas ou é apenas um fator para o retardamento delas, por exemplo, o envelhecimento das pessoas? Hoje existem estudos muito sólidos que mostram que as doenças e a mortalidade cardiocirculatória de todas as doenças cardiocirculatórias diminui significativamente com o consumo regular e moderado de vinho junto com as refeições por quem não tenha nenhuma contraindicação ao consumo de álcool. A gente sabe que as pessoas que consomem vinho regular e moderadamente têm 20% menos qualquer tipo de câncer. E alguns cânceres, como os cânceres de ovário, por exemplo, de próstata, é 50% a menos. As pessoas que tomam vinho regular e moderadamente junto com as refeições, elas morrem depois. Existem vários estudos epidemiológicos que mostram que essa expectativa de vida aumenta de 30% a 45%. Se a gente for ver no mundo todo onde as pessoas são mais longevas, a gente vai ver que são regiões vitivinícolas. As ilhas de longevidade no mundo são regiões vitivinícolas. Recentemente foi publicado um estudo com pessoas centenárias no mundo todo. Todas as pessoas tentaram avaliar todas as pessoas que estão vivas hoje no mundo com mais de 100 anos. E 85% delas consumiam vinho regularmente. Uma série de doenças metabólicas, a incidência de diabetes ou uma evolução melhor da diabetes já foi demonstrado nas pessoas que têm o hábito regular de beber vinho. Bom, como a gente falava antes em off, em algumas regiões, ele é cultural isso já, né? Aqui no Brasil, tem algum lugar que foi feita alguma pesquisa que comprove isso? Os benefícios do vinho com relação à cultura das pessoas?
Existem alguns estudos, a PUC, o Instituto de Geriatria da PUC, tem alguns estudos que estão em andamento nessa área e que já geraram algumas publicações. Então, doutor, de que forma as pessoas podem se beneficiar disso? Que tipo de consumo proporciona os benefícios do vinho? Todos os estudos que foram publicados até hoje, e são centenas de milhares, que avaliam mostram que esses efeitos só são benéficos para quem consome vinho de maneira leve ou moderada, junto com as refeições, e quando não houver nenhuma contraindicação. O consumo abusivo e irresponsável de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica é extremamente prejudicial, contraindicado, e nós e todas as pessoas e instituições sérias e responsáveis devem se posicionar sempre firmemente contra o consumo abusivo e irresponsável. Por outro lado, o consumo leve e moderado por quem não tem a contraindicação pode sim agregar alguns benefícios para a saúde e ao prazer de beber. Ok, então, muito obrigado, doutor. O Café Consciência de hoje fica por aqui, mas você pode conferir outros programas no site da ONU Chapecó, unochapecó.edu.br/UNOWebTV. Até o próximo programa.